versículo 9, quando eu estava lendo, ele me chamou muita atenção e me tocou muito, porque Jesus disse: não perdi nenhum de todos os que me deste, né? Jesus dizendo a Deus: de todos aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum deles, a não ser o filho da perdição, né? Judas, dos Iscariotes, para se cumprir as Escrituras. Mas daqueles que o Pai tinha dado ao seu filho, ele a nenhum perdeu. E aqui nesse texto ele não perdeu de duas formas, né? Ele não perdeu com respeito à vida espiritual, à perdição eterna, à salvação, mas também com respeito quando os guardas vieram prender a Cristo, né, e o amarraram. Essa palavra é mais fácil do que o manetaram, né? O amarraram, e Jesus diz: olha, vocês vieram atrás de mim, vocês vieram procurando a mim, então eu estou aqui. Jesus, ele se entregou voluntariamente. Eles vieram com um destacamento, né? Geralmente era 400 soldados, mas provavelmente aqui no máximo 100. Vieram também com alguns policiais dos judeus, e vieram ali com cacetetes, né? Com porretes, o que geralmente era assim: a pessoa vai resistir, o grupo vai resistir, então vai ter problema lá, o líder vai tentar fugir. Mas não teve nada disso, né? Jesus disse: não, eu estou aqui, está tudo tranquilo, pode me levar. Jesus sabia por qual propósito ele veio a esse mundo, então não tinha por que resistir, né? E isto nós devemos pensar também. Desde o tempo da nossa conversão, do dia da nossa conversão, nós começamos a aprender muitas coisas que nós nem sabíamos, e nós começamos a aprender que Deus nos dá uma missão. Essa é uma missão genérica, e dentro dessa missão genérica existem aí várias missões, e Deus dá a cada um dons e missões específicas em tempos diferentes para cada um também, e nós não devemos resistir ao Espírito Santo, não devemos resistir a Deus, aquilo que Ele tem pedido para nós. Nós devemos voluntariamente se entregar aos mandamentos de Cristo, se entregar à vontade de Deus para as nossas vidas. E o versículo 9 diz que ele não perdeu nenhum dos que deste, também nesse sentido, de que nenhum deles foi preso, nenhum deles foi com Jesus para a cruz, ou para a prisão. Jesus disse: deixe eles irem, e foi o que aconteceu. Eu não sei se aquele soldado, provavelmente, olha, está tão fácil, ele está se entregando, não, vamos levar só ele, né? Deixa os outros ir então, né? Porque é só ele mesmo que a gente veio atrás. Mas de repente, se houvesse resistência, se houvesse ali uma ousadia, apesar que houve da parte de Pedro, né? Pedro sempre intenso, né? Mas mesmo assim, Jesus arrumou as coisas. Lembra que Pedro cortou a orelha de Malco, um dos soldados judeus, não era romano, talvez por isso também que os romanos não ficaram tão bravos. Mas Jesus, ele fez o quê? Curou a orelha, né? Restaurou a orelha daquele soldado. E provavelmente isto acabou aquietando o coração deles, né? Não deixou os soldados assim mais nervosos, mais bravos. Pega e leva todos, leva Jesus e leva isso aí também. Porque Jesus é sempre sábio para conosco. E mesmo que nós resistamos, Ele continua sendo sábio com nossas vidas. Eu lembro, meu primeiro ano lá no seminário, era aula de doutrina, hoje é chamada teologia sistemática, pastor Max Lanz. Quem lembra do pastor Max Lanz? Vários irmãos lembram aqui, né? Acho que ele fundou Maranata, é isso? Fundou Maranata, acho que São José, algumas igrejas aí, né? Está na glória já. E ele era bem diferente, né? Mas eu gostava muito dele, e a maneira que ele dava aula também. Então ele chegava, né? A Flávia lembra, né? Ele chegava numa aula, prova surpresa, e uma prova grande e difícil.
os alunos entravam em desespero com essa prova. Não era que nem as do pastoral, 5 perguntinhas bem específicas, né? Não, ele vinha com 10 perguntas bem profundas, né? A gente olhava assim, não, e ele fazia um jeito lá e dava as provas, e eu acho que ele ficava meio que zombando da gente, assim, no bom sentido, né? A gente olhava aquela prova e ele via, né, os alunos com os 2 olhos regalados em cima da prova, assim, agora, o que vai acontecer? Daí ele esperava, daqui a pouco começava, pastor, mas o senhor não está certo isso aí, o senhor nem disse para a gente estudar, não sei o quê. Daí ele, não, você já deveria saber isso. Daqui a pouco ele dizia, eu vou contar uma história, cara. E ele contava a história. Tinha um pai e o filho pediu uma bicicleta de presente, e o filho ganhou a bicicleta. E o filho saiu com a bicicletinha lá no quintal de casa, e daqui a pouco ele caiu com a bicicletinha, eu não lembro como é que foi para debaixo de um carro lá, o carro passou por cima, quebrou uma parte lá da roda, e o filho veio com a bicicletinha se arrastando e chorando, pai, a bicicletinha aí que o senhor me deu de presente aí, né? Quebrou, chorando, e o pai fez assim, olhou para o filho e disse, não se preocupa, papai vai consertar tudo. E daí nós ficamos quietos, né? Tá, e daí, né? E ele olhando para nós, ele disse, não se preocupa, o papai vai consertar tudo a prova para vocês, tá? Não se preocupa que vocês vão tirar a nota boa. E era verdade, né? Ele deixava nós fazer a prova com consulta, ele consertava tudo, e nós ficávamos aliviados. E Cristo faz isso com nossas vidas. Ele alivia. Ele conserta tudo porque nós pecamos, nós erramos, lembra que ali nos avisos eu falei, se auto-incentive, né? A Flávia estava conversando comigo essa semana sobre isso, porque geralmente nós fazemos as coisas por incentivos externos, ou seja, se não tiver incentivo externo eu não faço. Se eu não tiver um incentivo interno, eu não cumpro. E isso é ruim, porque daí eu sou sempre uma pessoa que estou por baixo. Eu não sou daqueles no mundo que consigo ir para frente, ter sucesso, ir para frente, progredir, porque eu me auto-incentivo. Eu posso ficar triste, eu posso desanimar, mas no final das contas eu vou me levantar das poeiras, sacudir o pó e vou me auto-incentivar, porque o meu maior incentivador sempre está na minha vida, comigo, que é Deus, através do Espírito Santo, que é o nosso Senhor Jesus. Então eu posso me auto-incentivar. Então eu também cometo erros, falhas, e Jesus ele está sempre consertando a minha vida. Isso é maravilhoso, porque Ele não deixa com que nenhum se perca. Então, irmãos, depois da oração de Jesus Cristo, chamada oração sacerdotal, capítulo 17, Jesus ora por si e Jesus ora pelos seus discípulos presentes e futuros. Então Jesus intercede por mim e por você também. Vocês lembram disso, né? Ele intercede por nós. Então, tudo que nós vamos ver aqui, de certa forma, também espelha o nós de hoje. Também é um espelhamento para os discípulos desta época, tá? Eu e você. E Jesus, então, ele se dirigiu até o jardim do Getsemane, depois do lugar onde ele estava, que ele ora a Deus, que ele olha para o céu e ora a Deus, pede por si e pelos seus discípulos. Os seus discípulos ouvem a oração de Jesus. Não é assim que nós fazemos nas quartas-feiras? Um ora e os outros ouvem a oração daquele irmão. Então Jesus, ele ora a Deus, os seus discípulos ouvem, veem Jesus orando, e depois disso Jesus vai até o jardim do Getsemane, onde tinha um olival, acompanhado de seus discípulos. O seu ministério pessoal, o ministério pessoal físico de Jesus estava chegando ao fim, e o drama da redenção estava prestes a começar. E Jesus provaria de toda a perversidade que o ser humano poderia demonstrar. Toda a perversidade. A grande verdade, irmãos, que todos nós temos um potencial para cometer qualquer tipo de pecado. É pela graça e misericórdia de Deus que nós não cometemos.
Então não pense que há ser humano bondoso nesse mundo. Não deixe o seu orgulho pensar que você nunca faria maldade em excesso. Você tem potencial para fazer. Você tem potenciais para fazer coisas horríveis que alguns homens nesse mundo já fizeram. Porque nós somos depravados igual foram alguns homens, como Hitler, por exemplo. Nós temos os mesmos pecados, a mesma disposição que ele teve. Nós só não temos o mesmo poder que ele teve. A palavra de Deus afirma que eu e você ainda somos um potencial para tais ações. Irmãos, até mesmo um crente. Tempo atrás, estive no médico e ele me chamava de pastor. Ele já foi em igreja batista lá em São Paulo, né? E daí chegou um momento que ele disse assim: eu vou te fazer uma pergunta agora, e é de amigo para amigo, não é de médico para pastor. Né? Ele disse: você fuma ou bebe? Eu disse: nem os dois. Eu faço. Ele: não, ótimo, porque eu preciso saber disso por causa do diagnóstico que se dá para você, né? Porque o que você tem pode vir disso, né? Mas se você não faz isso, então tem que vir de outra questão, né? Daí ele disse: mas eu pergunto isso para você porque tem um monte de pastor que vem aqui e fuma e bebe. Ninguém sabe, né? O Winsby escreveu o seguinte: o ser humano mostraria toda a perversidade e Deus responderia com toda a sua bondade. Irmão, você não fica tocado com isso? Ainda hoje, nós somos perversos, né, em algumas coisas, e Deus demonstra, responde com a minha vida e com a sua vida com bondade. Ele também diz assim: o homem fará o seu pior e Deus responderá com o seu melhor. Neste jardim, Jesus daria início de tomar sobre si a culpa da humanidade e de derramar a graça de Deus sobre os homens. Jesus não fugiu da cruz, muito pelo contrário, ele foi de encontro à sua prisão. E depois da cruz, é claro, foi torturado. Jesus foi efetuar a nossa salvação. E nesse jardim, ele é entregue por um de seus seguidores, não discípulos, seguidores. Mas Jesus protege a integridade de seus verdadeiros discípulos. Jesus tem um encontro espontâneo com os servos das trevas, né? A milícia romana e judaica que vinham prender com ele. Mas ele protege a integridade física dos seus discípulos aqui nesse texto. Versículos 1 a 3 novamente. Os irmãos estão me escutando bem lá atrás? Ok. Tendo Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Então lembra, partilhado que palavras? A sua oração. E ele foi ao vale do Cedron. Do outro lado, né, ele atravessou o vale de Cedron, do outro lado havia um olival, onde Jesus entrou com eles. Provavelmente era um jardim fechado. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Muito bem, então o que esse texto mostra? Que Jesus ia frequentemente no jardim do Getsemane com seus discípulos. Jesus havia falado, ele estava perto de tudo acontecer, né? Ele ser preso, ele ir para a cruz. Então Jesus faz aquela oração maravilhosa, ele ora por si, ele ora por seus discípulos, e agora Jesus se encaminha para o jardim do Getsemane e os discípulos vão junto. E provavelmente eles várias vezes acamparam nesse jardim, eles comeram ali, acamparam, dormiram ao ar livre ali, né? No verão, primavera. E eles tinham ensinamentos de Cristo no jardim do Getsemane. Então o jardim do Getsemane
sempre lembrava os discípulos de algo bom, a companhia de Jesus, o ensino de Jesus, acampar com Jesus, jantar com Jesus. E eles estavam indo para lá provavelmente muito alegres. Mais uma vez nós vamos para o jardim, ouvir mais do nosso mestre e termos bons momentos lá. E eles foram surpreendidos com aqueles soldados. A coisa ficou feia para o lado deles, porque não foi como eles pensavam. Jesus sabia de tudo, Jesus não foi surpreendido. Nós somos, na verdade, Jesus não é, nunca. Então Jesus sabia o que iria acontecer. Ele não fugiu das suas obrigações que ele tinha como pai, como muitas vezes nós fizemos, né? Mesmo sabendo o que iria acontecer, Jesus leva seus discípulos junto dele. Olha que interessante. Jesus sabia que os soldados viriam lá prendê-lo, e mesmo assim Jesus leva os discípulos junto. Mas isso não é falta de responsabilidade? É claro que não, né? Os discípulos precisavam aprender, precisavam ser discipulados, precisavam ser... Jesus estava formando homens, né? De verdade. Eles precisavam enfrentar aquilo. Os discípulos não sabiam de nada. Era costume de Cristo ir naquele lugar, né? Com eles. E é interessante observar que nesse momento os discípulos de Jesus são diferenciados do traidor, que era Judas, e andava com eles e conhecia também bem aquele lugar. Porque Jesus nesse momento chama os seus discípulos e o traidor. Ele diferencia agora. Agora ele diz: esse é o traidor e esses são os discípulos. Mas deveria ser assim. Um dos escolhidos provou do dom de Deus. Lembra que Jesus, ele está em oração, depois escolheu 12 para seguir ele? Jesus escolheu 12 para seguir ele, mas ele escolheu 11 para a salvação, 1 para a perdição, né? 1 para cumprir as escrituras, queria desonrá-lo, queria traí-lo, que era Judas. E Judas experimentou o dom de Deus. Judas experimentou a graça de Deus, não a salvação, não a graça da salvação, mas o dom de Deus, o viver em comunhão com o Senhor Jesus. Irmãos, devemos pensar sobre isso. Há pessoas que têm experimentado o dom de Deus, têm experimentado a comunhão dos salvos, né? Têm vivido anos com isso. Muitos nascem num lar cristão, mas eu já sou salvo pela graça de Deus verdadeira. Não estou dizendo que você é um traidor como Judas foi, tá? Mas Judas experimentou a graça, o dom de Deus, andou com Cristo e com os discípulos, a comunhão ele experimentou, ele não era salvo. Então isso pode acontecer também hoje em dia com pessoas. Ele provou o dom de Deus, mas nunca creu no Messias. Ele foi escolhido para cumprir os propósitos salvíficos de Deus, né? Judas, o traidor, foi escolhido para cumprir os propósitos salvíficos de Deus, porque o Messias precisaria ser traído e entregue para ir para aquela cruz e cumprir a nossa salvação. Irmãos, eu não quero entrar em detalhes aqui sobre a soberania de Deus e a liberdade do homem, tá? Esse é um assunto que não é resolvido até hoje. Mas eu creio que Deus ama o mundo e oferece a salvação a todos, tá? Então, João 17,12, né, diz assim: enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então Jesus falando novamente sobre os seus discípulos e o filho da perdição. Provavelmente Jesus passava então bons momentos naquele jardim com seus discípulos.
e eles foram surpreendidos com a prisão de Cristo. Naquela noite eles não iriam ter momentos tão agradáveis. Isso parece até um paralelo com o Jardim do Éden, Jardim de Getsemane e Jardim do Éden, onde Adão e Eva viviam em harmonia e plena comunhão com Deus, até pecar e a sua comunhão ser quebrada. Versículos 4 a 9. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou. Então, Jesus estava no local com seus discípulos, veio aquele destacamento, ele saiu ao encontro do destacamento, ele não esperou o destacamento vir até o local onde eles estavam sentados, provavelmente. Jesus se levantou e saiu, foi até o encontro. Isso mostra a autoridade de Cristo. Ele foi até o encontro, ele não fugiu, não se escondeu atrás dos discípulos, ele foi ao encontro. E ele diz: a quem vocês estão procurando? E eles responderam: a Jesus de Nazaré. Ao que Jesus respondeu: eu sou. E olha a reação dos soldados. Antes, o versículo fala: e Judas, aquele que o traiu, estava com eles, estava lá do outro lado. Assim que Jesus lhe disse: eu sou, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Você consegue imaginar isso? Eu creio que é literal, é literal o que está escrito aqui. Eles recuaram, atônitos, assustados, com medo, sei lá, e caíram ao chão. Então Jesus lhes perguntou de novo, não sei se eles estavam no chão ainda ou já de pé, eu acho que eles estavam no chão ainda. Jesus perguntou de novo: a quem procurais? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. E Jesus lhes exclamou, Jesus só não disse agora, ele exclamou, uma exclamação: eu já vos disse que eu sou Jesus. Se é a mim que me buscais, deixai esses homens seguirem os seus caminhos. Olha a autoridade de Cristo. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum de todos os que me deste. Jesus, no versículo 17, acabara de profetizar isto. No versículo 18, alguns instantes depois, a profecia de Cristo já é cumprida aqui. É uma profecia, tem profecias que demoram, tem profecias que são por etapas. Essa aqui foi numa vez só e rapidinho, naquele mesmo momento. Não soubemos por que João ignora o fato de Judas ter traído Jesus com um beijo aqui, tá? Porque nos outros evangelhos Jesus deu um beijo em Jesus. Aqui João ignora isso, ele não escreve isso. Porque esse era o sinal de quem era Jesus, a quem os gentios, nem os judeus procuravam. Mas é interessante a forma como Jesus se comporta. Ele não estava desesperado. Os discípulos sim. Porque o que os discípulos fizeram? Um deles tira da espada e vou atacar. E os outros, tudo desesperado. Igual nós. Nós podemos demonstrar a nossa ira de várias formas. Tem pessoas que demonstram a ira assim, que nem Pedro. Tem pessoas que demonstram uma ira mais interior, recuada, quieta. Mas a ira. Muito pelo contrário, Jesus estava sob o controle de toda a situação, porque era da vontade de Deus que aquilo acontecesse. Jesus era Deus. Jesus também não amaldiçoou Judas. Seu sem vergonha, seu sei lá o que, você não presta, andou comigo, seu traidor, e está aí agora do outro lado da cerca, Jesus não amaldiçoou. Jesus não chama Judas de adjetivos ultrajantes. Judas merecia? Sim, mas ele não faz. Jesus estava sendo prejudicado em tudo isso? De certa forma sim, Mesmo assim, Jesus age com graça naquele momento, porque a vontade do Pai deveria ser cumprida. Jesus se entrega aos soldados voluntariamente. Agora, nós não soubemos com certeza o motivo de eles recuarem e caírem. Nós não temos isso, claro. Nós não soubemos, os teólogos não sabem direito por que isso aconteceu, por que aqueles soldados recuaram. Pode ser que ficaram surpresos pela sua rendição e sua autoridade,
mas é uma cena difícil de se imaginar, né? Mas lembre-se que a fama de Jesus havia se espalhado por toda a região. Aqueles soldados sabiam que estavam indo atrás daquele que se dizia ser Deus, mas eles não tinham o Instagram, o YouTube, o Facebook, então eles não sabiam quem era. Eles sabiam, olha, é um Jesus de Nazaré, e a fama dele é grande, eu nunca vi ele. A gente foi mandado procurar ele e prender, porque eles chegam lá, Jesus vem até eles, eles perguntam para Jesus, a gente veio buscar Jesus de Nazaré, falando com ele, eles não sabiam quem era, né? E aqueles soldados então sabiam que estavam indo atrás deste famoso que se dizia ser Deus, daquele que havia feito muitos milagres. E a maneira de Jesus responder provavelmente tenha sido com muita autoridade, né? Até mesmo com algum tipo de confrontação também. Quando ele exclama, parece que foi uma prisão incomum para aqueles soldados, algo tão diferente e tão inesperado que eles foram surpreendidos. Alguns chegam até dizer que naquele momento que Jesus fala, fluiu dele o poder de Deus, a glória de Deus. Seria possível, mas eu creio que João teria escrito, e os outros também, né, os evangelhos. Enfim, isso aconteceu de verdade. Eles recuaram, ficaram assustados e caíram. Enfim, não soubemos o que houve, mas é interessante observar novamente os versos 8 e 9. Jesus lhes exclamou: eu já vos disse que eu sou Jesus, por isso, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem seus caminhos. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum de todos os que me deste. Então, irmãos, Jesus dá provas de que ele salvaria aqueles que Deus lhe desse e protegeria aqueles que Deus lhe desse, segundo a sua vontade. Jesus se colocaria no lugar dos pecadores arrependidos. Jesus já começa a dar uma prova do que ia acontecer logo na cruz, porque aqui ele se coloca à frente dos seus discípulos, aqui ele protege os seus discípulos. Ele diz: olha, não, leve a mim, não eles. Mas quem eram pecadores? Eles, nós, né? E Jesus já disse: não, deixa eles irem, leve a mim, prendam a mim, eu sou o líder deles. Jesus tomaria a nossa vez na condenação de nossos pecados logo adiante. No capítulo 17 nós percebemos Jesus orando pelos discípulos daquele tempo e pelos discípulos do futuro, né? Aqueles que viriam a crer nele em tempos futuros, ou seja, nós fomos inclusos naquela oração. E com isso podemos ter os discípulos de Jesus daquela época como um símbolo válido para os discípulos do futuro, ou seja, para nós nos dias de hoje. Quem deveria passar por aquela condenação era Jesus. Não era nós. Sim, por direito era nós, porque nós éramos culpados. Mas para a salvação era só Jesus, porque ele não tinha nenhuma culpa. Só ele poderia passar por aquela condenação para haver a possibilidade de salvação. Então, por esse motivo, Jesus protege os seus discípulos e faz um pedido aos soldados: se vocês estão procurando a mim, eu estou aqui, me rendendo, deixe esses homens irem em paz. Não é que os discípulos de Cristo não tinham nada a ver com aquilo, eles estavam colocando Cristo. Eu e você que estávamos colocamos Cristo na cruz, naquela situação de prisão. Os discípulos tinham muito a ver. Então, até nisso, irmãos, nós temos todo esse simbolismo dos discípulos daquela época também vale para nós, né? Tudo que foi de bom que Jesus falou para os discípulos daquela época vale para mim também. Que bom, que ótimo. Mas tudo de negativo também vale para mim e para você hoje. Seus pecados eram o motivo de Cristo estar sendo preso. Mas Cristo sabia que somente Ele é que poderia pagar os pecados dos homens com a sua morte na cruz. Isso não quer dizer que depois, seus discípulos, cada qual,
teria sua parcela de sofrimento nesse mundo. Eles teriam, sim. Eles passariam por tribulações, mas agora com o poder do Espírito Santo. E sendo, os discípulos de Cristo daquela época um símbolo de todos os discípulos de todas as épocas, tudo isso também vale para cada um de nós. Versículos 10 a 13. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Então Jesus ordenou a Pedro: embainha a tua espada, acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Ou seja, eu não vou fazer a vontade do meu pai? Acaso eu não vou cumprir com a missão que o meu pai me deu para cumprir? É isso que Jesus está falando. 12. Assim o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram, e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Então soubemos que Jesus restaurou a orelha daquele soldado. Jesus protege até mesmo a integridade dos seus algozes, aqui, dos seus inimigos. Jesus, a integridade física, porque ele restaura a orelha daquele soldado. Jesus estava agindo com graça com aquele soldado. Pedro era muito impetuoso e imaturo. Vocês concordam que Pedro era impetuoso e imaturo? Ele era muito assim. O seu caráter estava sendo formado. E nós podemos observar isso quando você lê os discursos de Pedro no livro de Atos. São discursos bem impetuosos. E depois você lê as cartas de Pedro, 1ª e 2ª, com palavras sérias, mas mais manso, mais suave, mais maduro. É nisso que Cristo quer transformar nossas vidas. De homens e mulheres imaturos, impetuosos, rápidos para tomar decisões sem orar, sem ir na Bíblia, pela nossa própria justiça, em pessoas como no final da vida de Pedro, manso, maduro, sério, suave. Pedro não entendia o que estava acontecendo naquele momento, apesar de Jesus ter dito várias vezes que ele deveria ser entregue, Parece que Pedro não estava aceitando o que estava acontecendo, não estava aceitando a vontade de Deus. Mas Jesus faz uma afirmação através de uma pergunta: acaso não passarei por aquilo que meu Pai me enviou para passar? Jesus estava agindo com graça para com Pedro. E nós somos muitas vezes assim como Pedro, agimos como Pedro. Já ouvimos tanto ensinamento, já soubemos a vontade de Deus, mesmo assim não queremos aceitar a maneira do Senhor para nossas vidas, somos teimosos e obstinados em fazer o contrário, mas o Senhor continua agindo com graça para conosco, lá no jardim do Getsemane. Você está passando por alguma tribulação? Está sendo injustiçado? Aprenda com isto. Pode ser que o Senhor queira te ensinar que você deve dar mais valor nesta vida a Cristo. Pode ser que Ele queira lhe ensinar humildade. Pode ser que Ele queira que você mude alguns pensamentos, algumas atitudes, ou até alguns propósitos da tua vida. Principalmente quando Ele continua agindo com graça sobre a sua vida culpada. Aproveite a oportunidade enquanto Ele está agindo com graça. Lembre-se disso, irmãos, de toda essa mensagem. Aproveite as oportunidades da tua vida enquanto, letras maiúsculas, sublinhado em negrito, itálico, enquanto Ele está agindo com graça na sua vida. Ele continua agindo com graça sobre nossas vidas. Pedro, um obstinado, orgulhoso, egoísta, impetuoso, ou seja, um pecador, mudou por causa da graça do Senhor sobre a vida dele. Pedro mudou. Irmãos, muitas vezes tenho ouvido sobre a salvação de determinadas pessoas. Tal pessoa é salva, mas não houve mudança nenhuma na vida daquela pessoa, nenhum tipo de mudança. Irmãos, salvação tem que ter o mínimo de uma mudança, tem que ter o mínimo, não adianta, porque é o Senhor Todo-Poderoso entrando na vida daquela pessoa,
Como que uma pessoa salva não vai ter o mínimo de uma mudança? Se eu digo que uma pessoa salva e não tem o mínimo de uma mudança, eu estou dizendo que esse meu Deus é desse tamanho. Esse meu Deus não tem poder nenhum para nada. A pessoa não mudou em nada. Ela não pensa diferente, ela não jogou certas coisas fora, ela não mudou o pensamento, nada. Perigoso isso, muito perigoso. A Bíblia ensina que não há salvação sem mudanças, e não há ninguém, nem nada que o poder de Deus não possa mudar. Irmãos, não há nenhum tipo de tradição tão forte, mais forte que Deus, não há. Isso não existe. Não existe vício mais forte que Deus. Não existe pecado mais forte que Deus. Eu não posso limitar Deus debaixo dessas coisas. Deus, Ele é tão poderoso que Ele muda essas coisas, Ele consegue mudar essas coisas, Ele pode mudar essas coisas. Então dizer que uma pessoa ser salva sem haver mudanças significativas na vida dela, com relação ao velho homem, porque tal pessoa está naquela vida há anos, é diminuir o poder transformador de Deus, é desconsiderar a graça de Deus sobre qualquer ser humano. Então quando Jesus toca com sua graça qualquer pecador, ele muda a vida de um viciado em drogas, ele muda a vida de um alcoólatra, ele muda a vida de um religioso, ele muda a vida de um criminoso, ele muda a vida de uma pessoa com deficiência mental, porque o Evangelho, quando alcança o mais íntimo do ser humano, transforma aquela pessoa. O Evangelho pode alcançar uma criança, um jovem, um adulto, um idoso, um intelectual, ou alguém com certas deficiências mentais. O Evangelho pode alcançar, até mesmo um autista, ele pode alcançar, e ele alcança. Eu falar que o Evangelho não pode alcançar e não pode mudar, ter transformação na vida de qualquer tipo de pessoa nesse mundo, é eu diminuir o poder de Deus. Se Cristo te alcançou, você é prova disso. Amém?